O tema de hoje é a grande batalha da vida. E a nossa vida é uma constante batalha. Lutamos para conquistar tantas coisas. Nós batalhamos por tantos sonhos. Nós lutamos para dar o melhor para a nossa família. Mas não é sobre essa batalha, não é sobre essa luta que eu quero conversar com vocês hoje. A luta que nós vamos abordar aqui é contra a nossa natureza adâmica. E não só a nossa natureza, mas todos os desdobramentos que aconteceram desde aquele fatídico dia em que o pecado entrou na humanidade, em que Eva e Adão comem do fruto que era proibido, e o problema não era comer do fruto proibido ou comer da árvore, mas o problema foi a desobediência que eles tiveram com o Senhor. E aquele dia, sim, é um dia muito triste, é um dia de morte, quando o pecado ele entrou no mundo. Mas nós temos uma grande esperança, como o mesmo apóstolo Paulo, ele vai nos orientar em Romanos 5,19. Ele vai dizer que pela desobediência de um homem, o pecado ele entrou no mundo. Mas pela obediência de muitos, muitos se tornaram justos. Deus, meus irmãos, através de Jesus Cristo, Ele resolveu o problema da humanidade. Deus, em Jesus Cristo, Ele resolveu o problema que a humanidade mesma criou. Jesus, meus irmãos, Jesus é a resolução final de todos os nossos problemas. Interessante a gente perceber alguns detalhes importantes do texto que nós vamos ler. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas 5. Nós vamos ler o texto do versículo 16, do capítulo 5 de Gálatas, os versículos 16 e 17 apenas. Acharam, amém? Tem alguém procurando? Fica com vergonha não, se estiver procurando fala, a gente espera. Tempo de eu beber minha água. Vamos à leitura do texto? Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, mais uma vez, ó Pai, diante de Ti, nos apresentamos nessa noite. Pedimos ao Teu Espírito de sabedoria, conhecimento e revelação, que fale e ministre aos nossos corações aqui nessa noite. Que tudo aquilo, ó Pai, que nos impeça de ter uma comunhão total com o Senhor e um entendimento total da Sua palavra, seja lançado fora agora em nome de Jesus. E que apenas, ó Pai, a Sua palavra permaneça. Esse é o nosso desejo nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Interessante a gente perceber alguns detalhes importantes nessa carta que o apóstolo Paulo ele envia para os crentes da Galácia. As cartas do apóstolo Paulo, elas tinham um propósito específico. Muitas vezes ela é enviada para tratar de um assunto específico. O apóstolo Paulo, ele tinha esse costume. Naquele tempo não se tinha o WhatsApp. A comunicação eram por cartas. E o apóstolo Paulo, ele tinha esse costume de cuidar de algumas igrejas pelas cartas.
de levar algumas orientações às igrejas pelas cartas. E sempre o envio das cartas do apóstolo Paulo tinha um objetivo final: resolver um problema específico que aquela igreja ou que aquela região estava passando. Sempre que chegava ao conhecimento do apóstolo Paulo um problema que determinada igreja em um determinado local estava passando, ele chegava e enviava uma carta para ajudar a resolver o problema. Toda a orientação que ele recebia de Deus, ele juntava as orientações e enviava para aquela igreja para tratar de um problema específico. E na igreja de Gálatas, o apóstolo Paulo ele encontra alguns querendo fazer com que aqueles que tinham aceitado a Jesus fossem circuncidados. Essa era a discussão daquela igreja: é para ser circuncidado ou não é? Aceitou a Jesus, é um cristão, precisa ser circuncidado ou não precisa? Era uma discussão latente no meio daquele povo. Isso gerava discussões e discussões, e confusões no meio do povo. Esses que pensavam na circuncisão estavam totalmente presos na lei, estavam totalmente presos na legalidade, e algo que Jesus fez foi orientar os legalistas a não viverem dessa forma. Pois bem, ele orienta toda a questão da circuncisão, toda a confusão no meio do povo, toda a dificuldade que estava tendo ali. Mas chega em uma determinada parte da carta, o apóstolo Paulo ele começa a falar a respeito de uma batalha. Uma luta, meus irmãos, que não é externa. Uma luta que acontece dentro de nós. O apóstolo Paulo vai dizer que é a batalha da carne contra o espírito. E a batalha do espírito contra a carne. Uma luta constante e que devemos prestar muita atenção. A grande batalha da vida é a carne lutando contra o espírito e o espírito lutando contra a carne. Eu quero dedicar mais alguns minutinhos olhando para essa batalha que o apóstolo Paulo proporciona e evidencia nesse final da sua carta. Dia a dia, meus irmãos, nós vamos lutando contra as nossas paixões e os nossos desejos. Dia a dia, nós também devemos buscar a presença de Deus, para que vençamos a nossa carne. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. Ele apresenta essa grande batalha na vida do homem. Uma luta onde nós devemos prestar bastante atenção, para que a gente não seja vencido. O desejo do Senhor é que todos saiam vencedores dessa grande batalha da vida. O apóstolo Paulo, ele fala sobre, no versículo 16, ele fala sobre viver no Espírito. Mas viver no Espírito de uma forma que não satisfaça os desejos da carne. Então, o primeiro alerta do apóstolo Paulo para cada um de nós é sobre o não satisfazer os desejos da carne. Pode parecer muito óbvio, mas como eu tenho aprendido dia a dia, o óbvio ele precisa ser falado. Nós já ouvimos muito sobre isso, mas em uma luta entre dois leões, vence aquele que tiver melhor alimentado. E na batalha contra a carne, só venceremos se nós estivermos alimentando o nosso espírito. Não tem como vencer essa luta, não tem como vencer essa batalha contra a carne, se eu estou alimentando a própria carne. É uma luta cruel, meus irmãos, feroz. Nós devemos abrir mão dos prazeres e das paixões mundanas. E para lutar melhor, nós precisamos conhecer um pouco mais da proposta do nosso adversário. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a carne, ele está falando aqui sobre pecado.
E o apóstolo Paulo, ele faz uma lista sobre as obras da carne. E essas obras nós podemos separar em 4 grupos. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, na sequência de Gálatas 5, você vai ver nesse mesmo texto, o apóstolo Paulo, ele vai citar as obras da carne, e se nós podemos separar em 4 grupos, nós vemos que no primeiro grupo, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a origem, os pecados de origem sexual. Ele vai falar da imoralidade, ele vai falar da impureza, ele vai falar da libertinagem. Depois o apóstolo Paulo vai trazer como referência os pecados religiosos, idolatria, feitiçaria. O terceiro grupo, o apóstolo Paulo vai falar dos pecados de temperamento. Inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisões, facções e inveja. No quarto grupo, o apóstolo Paulo vai colocar as bebedeiras e as orgias. Veja bem que essa lista ela pode ser ampliada. O apóstolo Paulo, depois de citar tantas coisas, tantos pecados, ele vai dizer e vai utilizar do termo e coisas semelhantes a estas. Existe uma consequência para aqueles que praticam e amam as obras da carne. A sequência desse texto vai dizer que aqueles que amam a obra da carne não herdarão o reino de Deus. Isso é grave, meus irmãos. Isso não pode soar nos nossos ouvidos de uma maneira branda. Aqueles que amam e praticam esses pecados não irão desfrutar da vida eterna. Paulo, ele orienta a igreja quanto a esses pecados, justamente porque existia gente no meio daquele povo, no meio daquela igreja, vivendo com esses pecadinhos de estimação, achando que de alguma forma vão herdar o reino de Deus. Não tem jeitinho para o reino de Deus. Precisamos olhar para dentro de nós. Precisamos verificar como está o nosso coração e a nossa vida. Será que nós estamos enquadrados em algum desses pecados? Precisamos ser criteriosos, fazer uma avaliação sincera e correta. Para quê? Para que fazer essa avaliação? Para me condenar ao inferno? Não. Mas para que entenda que precisa de ajuda o mais rápido possível. A avaliação é um pedido de socorro para sair desse lamaçal de pecado. Quem vive na prática desses pecados, quem vive na prática do pecado, não herdará o reino dos céus, o reino de Deus. Jesus, a igreja, pastores, irmãos, crentes, cristãos, ninguém tem prazer de ver pessoas indo ao inferno. Muito pelo contrário, nós ficamos tristes. Por isso nós nos posicionamos aqui com uma ferramenta, com um braço de ajuda. Nós temos um alvo de vida. Queremos e almejamos a vida eterna. Mas para alcançar a vida eterna é preciso se posicionar hoje. É preciso lutar hoje. É preciso lutar com todas as forças hoje. Por isso a sugestão de procurar ajuda. O apóstolo Paulo, ainda nessa carta, ele vai falar a respeito de uma lei da semeadura. Aquilo que a pessoa planta, ela também vai colher. Eu nunca vi alguém plantar pecado e colher a vida eterna.
Gálatas 6:8 vai dizer o seguinte: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. A palavra que é traduzida como corrupção em Gálatas 6:8 é a corrupção de uma forma destruidora, que leva à ruína, desilusão, deterioração, fracasso. Então o apóstolo Paulo está dizendo que quem vive na carne se destrói. É dessa forma que o apóstolo Paulo está tratando aqueles que querem ter prazer nessa vida na carne. Por isso que o apóstolo Paulo, ele orienta a igreja dizendo, né, não satisfaça os desejos da carne. Procure viver no Espírito para vocês não satisfazerem os desejos da carne. É justamente para não se destruir. Quando o apóstolo Paulo diz que é para não satisfazer esses desejos, é avisando, é dando um lembrete, é alertando aquele povo que quem vive dessa forma contribui para a sua própria destruição. Não se destrua. Busque viver uma vida de santidade e obediência. Vai valer a pena. Não satisfaça a sua carne, pelo contrário, viva no Espírito. Porque vivendo no Espírito, não tem possibilidade de satisfazer os desejos da carne. Como nós falamos, é uma luta. Existe a carne e existe o Espírito. E nós apresentamos a carne. Agora nós vamos olhar um pouquinho para o Espírito do que o apóstolo Paulo fala. Versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer que carne e Espírito são opostos entre si. Onde um está, o outro não pode ficar. Por isso, querido e querida que está aqui nessa noite, nós precisamos dar lugar na nossa vida para as coisas de Deus. Nós precisamos buscar as coisas do Senhor. Nós devemos procurar viver uma vida para Deus. Nós devemos procurar Jesus todos os dias. Nós somos limitados e Ele nos conhece. Deus conhece você por inteiro. Deus conhece o que está passando na sua cabeça agora, hoje, agora, nesse exato momento. Mas quando nós falamos de viver no Espírito, nós estamos falando de fazer coisas que alegram o Espírito Santo de Deus. Se eu sou a habitação do Espírito Santo, eu preciso fazer coisas que agradam ao Espírito. Um exemplo. Certa vez um adolescente quase jovem me procurou e relatou um problema que ele estava tendo na sua vida. Problema com pornografia. E a gente sabe que isso precisa ser tratado na vida de muita gente. E aí ele me relata, ele fala: Gabriel, é muito difícil lutar. É algo que me chama, é algo que eu sempre, quando eu vejo, eu estou lá com a cara no telefone, vendo pornografia. E no relato desse adolescente quase jovem, eu fiz uma pergunta para ele: como é que está a sua vida com o Senhor? Ele me respondeu prontamente: não, eu venho para a igreja todo domingo, você não me vê? Vejo. Mas eu disse: não é ir. Como está a sua vida com o Senhor? Como está o seu tempo em casa buscando a presença de Deus? Meus irmãos, nós não podemos nos alimentar apenas nos domingos. O domingo não é suficiente. A nossa vida e nossa busca pelo Senhor precisa ser de segunda a segunda. Você só almoça no domingo?
ou na segunda-feira você come? E por que com a palavra de Deus a gente acha que domingo é o suficiente? Cheguei, fui ao culto, aleluia, glória a Deus. Cantei, adorei, abracei. Eu pude dizer para aquele jovem que é necessário ter uma vida com o Senhor, para vencer os pecados, a luta, para vencer essa batalha da vida, precisa alimentar o espírito, precisa ter uma vida diária com o Senhor para vencer o pecado. Leitura da palavra de Deus, oração, jejum, alimentar o espírito, meus irmãos. É alimentando o espírito que nós vencemos a carne. É vivendo no espírito que nós vencemos a carne. E o apóstolo Paulo, ele é bem claro que aqueles que buscam o espírito, eles vão colher algumas coisas. Assim como ele faz uma lista das obras da carne, o apóstolo Paulo, ele também agora vai fazer uma lista da obra do Espírito. Ele vai dizer que buscando ao Gálatas 5, 22 e 23. É consequência natural de uma busca pelo Senhor. É uma consequência natural quando eu vou lá, fecho a minha porta e entro em oração com o Senhor. É uma consequência natural da minha vida devocional com o Senhor, viver todo esse fruto. Viver o amor, a paz, longanimidade, benignidade, a paciência, o domínio próprio. É consequência da vida com o Senhor. E talvez você possa estar olhando para esse fruto do Espírito na totalidade, dizendo assim, é impossível viver isso. Eu não consigo dominar o meu eu. Eu não tenho domínio próprio. Eu não tenho paciência. Eu não tenho benignidade. É impossível para aqueles que não buscam viver no Espírito. A partir do momento em que nós nos colocamos na posição de buscar viver essa vida no Espírito, nós somos contemplados pelo Senhor por todo esse fruto. Se está vivendo uma vida sem Jesus Cristo ou de forma superficial, aí não tem jeito, não vai manifestar os frutos, o fruto do Espírito. Mas se anda conectado com o Senhor, lendo a palavra, buscando conhecer o Espírito Santo, sendo governado por Ele, esse fruto do Espírito é manifestado. Viver no Espírito é manifestar esse fruto. Viver no Espírito é buscar a presença de Deus todos os dias. Se realmente nós somos de Jesus, se realmente nós crucificamos a nossa carne, nós devemos viver no Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E aqui vai o resultado final, meus irmãos. Nós apresentamos a carne e apresentamos a vida no Espírito. Toda batalha, ela tem o seu último round. Tem um último momento. Tem os seus minutos finais. E nós já apresentamos os dois lutadores, os dois lados que vão se enfrentar nessa batalha. Eu não sou o Bruce Buffer, que é aquele apresentador do UFC,
Mas eu acredito que aqui foi colocado alguns detalhes importantes para a gente decidir qual lado final nós queremos ficar, qual lado final nós queremos viver. Sendo bem direto, se ainda não percebeu, chamar o Ministério de Louvor para vir à frente. Sendo bem direto, caso ainda não tenha percebido, aqui nós falamos de vida e de morte. Como assim? Você falou de carne e espírito, como você falou de vida e morte? As consequências da busca que fazemos e de como nós desejamos viver vai nos dizer que nós estamos escolhendo, qual é o lado que nós estamos escolhendo. É muito claro quando o apóstolo Paulo, ele diz para viver no Espírito, ele está falando da vida eterna, de uma vida real. Aqueles que buscam viver no Espírito, eles têm por consequência a vida eterna. Agora já não podemos falar o mesmo de quem deseja viver na carne, satisfazendo os desejos da carne. Para esse, com certeza, a palavra, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que esses que têm essa vida nas obras da carne, a consequência é a morte eterna. E hoje você pode escolher a vida ou a morte. Eu não estou rogando praga, dizendo que você vai sair daqui, vai ser atropelado, vai tomar um tiro, não. O que eu estou falando aqui é a respeito da eternidade. Eu convido você a fechar os seus olhos nessa hora. Fazendo uma imaginação, trazendo a sua memória. Onde você vai passar a eternidade com a vida que você vive hoje? Onde você quer passar a eternidade? A escolha da eternidade, ela passa pelo hoje. Ela passa pelas decisões que você faz hoje. Ela passa pela escolha que você faz hoje. O que você tem escolhido? Viver uma vida nas obras da carne ou viver no Espírito? A decisão é sua. E eu, como seu amigo, eu aconselho a você escolher Jesus todos os dias da sua vida. Eu não sei o motivo da sua vinda aqui nessa noite, mas eu creio que nesse lugar o Espírito Santo está por aqui. Eu sei que Ele está falando aos corações. E talvez você entendeu que hoje precisa entregar a sua vida para Jesus, reconhecendo que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, levante as suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus, dizendo: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Há alguém nessa noite aqui que deseja entregar a sua vida para Jesus? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Talvez você tenha entrado aqui sem esperança,
mas Jesus é a sua esperança. Você que deseja entregar a sua vida para Jesus, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Há alguém nessa noite? Eu não vou me demorar. Sei que um tempo andou longe de Jesus e hoje quer retornar para Ele. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém nessa noite que deseja retornar para o Senhor? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Não? Toda a igreja de pé. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Senhor, mais uma vez, ó Pai, falamos contigo. Agora porque o Senhor é um Deus que sonda os corações e as mentes. O Senhor sabe o que está passando na cabeça de cada um de nós aqui. Deus, se tem algo que precisa ser consertado na nossa vida, que hoje seja o dia desse conserto. Se tiver, ó Deus, uma transformação para acontecer, Deus, que seja a partir de hoje. Seja, ó Deus, firmado um compromisso contigo, de viver uma nova vida, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida no Espírito, para não satisfazer os desejos da carne. Muda realidades nessa noite, Senhor. Muda as situações nessa noite, Pai. O Senhor pode, nós cremos nisso. Converta, Pai, os corações que necessitam ser convertidos pelo Senhor. Que a Tua obra seja completa. Que a Tua palavra, ó Deus, ecoe em nossos corações e nas nossas mentes durante toda a nossa semana. E assim, Deus, nós oramos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão do nosso Consolador, o Espírito Santo de Deus, esteja com todos hoje e para sempre. Amém. Deus nos abençoe.